O brincar livre é fundamental para o desenvolvimento infantil. Permite que as crianças explorem, criem e aprendam de forma autônoma. Sem a pressão de objetivos específicos ou regras rígidas, o brincar livre fomenta a imaginação, a criatividade e a resolução de problemas. Além disso, o brincar livre ajuda a desenvolver habilidades sociais, como a cooperação, a comunicação e promove a confiança e a autoestima. É essencial para a saúde mental e emocional das crianças, permitindo que elas expressem seus sentimentos e experimentem diferentes papéis e situações. O Entre Assuntos está no ar para debater a importância do brincar livre. Para falar mais sobre o brincar livre, eu converso agora com a psicóloga Giza Santiago. Giza, seja muito bem-vinda ao Opinião CE, ao Entre Assuntos. É uma alegria conversar com você sobre esse assunto tão encantador. Eu fico muito feliz, Elba, de estar com você, de falar sobre esse assunto, que você sabe que eu também sou encantada, então estar aqui é um prazer imenso. Giza, quando a gente fala sobre brincar, o brincar é uma palavra assim tão que faz parte da vida de todo mundo e desde sempre. Mas o conceito do brincar, na teoria, eu posso até ousar dizer que ele é um pouco diferente da prática que a gente pratica e que a gente incentiva os nossos filhos a praticarem. Fala um pouco sobre a importância do brincar para o desenvolvimento de uma criança. Olha, quando eu digo que para a gente falar é um processo muito desafiador, eu acho que para a criança ser, o brincar ele precisa acontecer. Então, para você entender o quanto ele é constituinte de uma possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, de pertencimento no mundo. Então, assim, o brincar é igualmente o falar, sabe? Ele é necessário, ele é basilar para qualquer relação que a criança estabelece com outra, com o mundo. Então, pensar o brincar é muito diferente, como você disse, do que às vezes a gente constitui como sendo, porque muitas vezes associamos a um ócio que, na verdade, ele não é tão construtivo ou que ele é um passatempo, mas para a criança não. O brincar é exatamente a possibilidade de se perceber na relação, de se perceber no mundo, de compreender como ela se sente e de desenvolver as habilidades que são cognitivas, que são corporais, mas que também são emocionais. Porque o brincar ele permite o contato com tudo, com a frustração, com a dificuldade, mas também com a potência. Então ela vai se percebendo nessa relação, nos elementos, nos recursos e nesse contorno que a gente dá ali de organização de um espaço que permite que ela interaja, que ela acesse. Então, se eu disser que ele é tudo, ele é tudo. A gente pode dizer que o brincar, o permitir brincar, não precisa de uma elaboração absurda, mas ele precisa de uma observação, Giza? Ele precisa de uma observação, é fundamental uma observação. Ele precisa de um lugar pensado, mas que não precisa ser com tantos recursos como a gente imagina. Os recursos simples do dia a dia, né, assim, principalmente para as crianças nos anos iniciais, eles são formas de, inclusive, ela conseguir se conectar com esse ambiente que é a própria casa, que é o próprio mundo. Então, aqueles elementos simples que a gente tem em casa mesmo, os recursos naturais, né, da natureza, eles já são suficientes para fazer uma conexão e uma construção que a criança por si só vai fazer. Aí a importância do adulto é exatamente essa, é de perceber quais os elementos é possível. Obviamente, a gente tem ali uma fase do desenvolvimento que precisa pensar sobre isso, o que é que essa criança ela já tem condição de acessar e que eu possa possibilitar. E aí o adulto entra numa observação ativa, não é uma observação passiva, é de estar realmente presente para perceber que aqueles recursos estão fazendo sentido, eles ainda estão gerando interesse, senão está na hora da gente mudar. Está na hora da gente estar ali observando e ver que teve algo que estava difícil, mas que quando ela consegue, nós como adultos validamos. Olha, você estava tentando encaixar. Olha que você conseguiu esse encaixe, né? Você conseguiu essa tentativa, isso que você estava ali buscando fazer. Então, é uma observação ativa, né? Não pode ser passiva. Giza, a gente pode dizer que a criança já nasce sabendo brincar?
ela nasce com todos os potenciais para isso. Na medida que ela começa a observar o mundo, ela já está fazendo uma interação de construção de relação com o mundo, que já pode ser uma relação de brincar, né? Ela olha, ela capta sensorialmente os barulhos, os sons, e aí as mãos começam a aparecer diante dos olhos, ela começa a perceber que tem um controle sobre essa mão, né? Isso é muito forte na abordagem Pickler, inclusive, né? Ela traz muito como, desde os primeiros momentos, se nós permitimos um ambiente seguro, uma relação de segurança, a criança ela já começa a interagir para brincar com esse mundo desde o próprio corpo, que é o primeiro elemento, né? Contato com o outro e o próprio corpo dela. Mas é preciso um ambiente que acolha e permita que isso aconteça, senão a gente também não permite que essa criança experimente a ludicidade. É possível também a gente tolir esse processo, mas permitindo, ela tem todo o potencial para. É aquela velha situação que todo mundo comenta, você permite o brincar, mas você precisa preparar o ambiente. Sim, total. É o que eu estava falando, né, inicialmente. O brincar, a criança tem um potencial inteiro para fazer isso. Né? Ela está falando de crianças que têm condições e que estão aptas para isso. Então, ela tem tudo ali. Mas se eu estou como adulto, sem um ambiente preparado, sem um ambiente que permita a exploração, o que é que ela faz em relação a isso? Ela fica mais passiva, né? Então, o adulto ele prepara realmente um ambiente que tenha elementos que sejam necessários, que sejam acessíveis à criança naquele momento. Então, criança desde 3 meses, eu já consigo colocar um paninho aqui perto dela, dos lados, para que ela possa esticar a mão e acessar. Eu já posso colocar um recursozinho, uma argola de madeira, porque ela já começa a palpar, ela vai passar de uma mão para outra, ela vai levar à boca. Então, isso já é um processo inicial do brincar. E ele é preparado porque eu não posso colocar, nesse momento, um objeto muito pesado ou um objeto muito elaborado, porque ela não vai ter condição. Mas, à medida que eu vou entendendo que ela já está fazendo as habilidades que esse aqui eu ofereci e ela já alcançou, eu já posso oferecer um que tenha mais peso, que tenha mais volume, porque ela vai desenvolvendo habilidades desde esse primeiro momento. Quando a gente fala do conceito do brincar, paralelo ao brincar livre, qual a diferença, Giza, entre brincar e entre brincar livre, que é um termo hoje bastante difundido, graças a Deus, Sim. entre as pessoas que estudam educação e desenvolvimento infantil? Eu gosto de acreditar que o brincar, ele é o brincar livre, sabe? Ele parte daí. O que a gente foi construindo, às vezes, de maneira mais direcionada, foram as possibilidades que o brincar oferece. Mas, para mim, o brincar, do que eu compreendo desde sempre, é essa possibilidade de exploração, é essa possibilidade de construir no que não está estruturado. Então, à medida que eu tenho isso ali disponível, eu já estou falando sobre o brincar. O brincar como potência, como possibilidade, como linguagem. E aí os recursos que nós vamos utilizando, que aí é o que a gente vai chamando de brinquedos, materiais estruturados ou não estruturados, é o que a gente faz com isso, né? Mas o brincar é isso, é linguagem, é compreensão de mundo, é contato com o outro, é contato consigo, contato com habilidades na exploração, na relação com os objetos, na relação com o corpo e na relação com o outro, porque o brincar também está relacionado nesse contato. Então, essa conexão, né? O brincar livre é tudo, e o que a gente foi construindo são os brinquedos e as brincadeiras, mas é essa potência toda, sabe? Giza, hoje a gente tem um desafio, né? Pais, mães e cuidadores têm um desafio enorme quando você desenvolve uma certa consciência sobre a educação e sobre o que é de fato importante no desenvolvimento infantil, a gente tem ali uma barreira enorme chamada telas. Sim. De forma assim, eu queria trazer para as pessoas uma possibilidade, porque às vezes a maioria das pessoas acha que nossa, para eu proporcionar algo diferente para o meu filho, eu preciso ter isso, ou eu preciso ter aquilo Sim. outro, ou eu preciso dedicar um tempo enorme, ou um gasto enorme com material X ou Y. Mas eu queria desmistificar um pouco isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre as possibilidades de estimular esse brincar, Sim. ou mesmo de só permitir esse brincar dentro de um ambiente doméstico simples, que de repente às vezes as pessoas não tomam uma certa atitude por achar que não, eu preciso entender, ou eu não tenho condição para isso, ou eu não tenho tempo, ou eu não sei fazer
fazer, eu queria que você dissesse, explicasse para as pessoas que na verdade é um caminho mais curto para isso. Nossa, você fez essa pergunta, eu pensei em 1000 coisas para falar, né? Primeiro, eu acho que se a gente fala de crianças pequenas que ainda estão construindo essa relação com o mundo, com os brinquedos e com os objetos, os materiais de casa, domésticos, né? A colher, a bacia, a panela, esses recursos eles já podem ser disponibilizados para que a criança possa explorar, porque ela não só está explorando cognitivamente, desenvolvendo a habilidade, mas ela está se conectando com esse espaço social a que ela pertence. Então, para as crianças pequenininhas, isso já é uma possibilidade de ser feito no dia a dia, com esses elementos do dia a dia. E se você tem a opção de estar nos espaços naturais, né, isso é mais um fator, mais um elemento que favorece. Mas se você não tem, esses elementos naturais também podem vir para dentro de casa. As pedrinhas, lógico, dependendo do tamanho, pedrinhas maiores, folhas, uma graminha, são elementos naturais que eu também posso levar para dentro de casa, associado às panelas e às colheres que eu separo ali, disponibilizo e permito que a criança brinque. Com crianças maiores e que, Giza, passei do tempo, talvez eu tenha me perdido ali, eu não consigo perceber que minha criança consegue brincar sozinha. Esse é o desafio, é construir com ela essa possibilidade. Aí é o momento que o adulto entra de forma mais ativa para ajudá-la a brincar só. A mostrar que os elementos são simples, mas que tem uma capacidade de construção, de elaboração, de criação. Né? Então, assim, se a criança está ali no início, eu consigo permitir e ela faz essa construção sozinha. E eu estou ali para ser ativa, como eu falei, de perceber que esses elementos estão fazendo sentido e mudar se for necessário, acrescentar outros. Se eu percebo que ela não, né, a gente perdeu esse momento ali e precisa incentivar mais, é o momento de estarmos ativos no sentido de construir junto. Essa panelinha, se eu fizer isso, eu posso encaixar. Se eu puder pegar um elemento, botar ali um pouquinho de água, eu vou misturar. Entendendo também que o brincar livre, ele é um pouco de bagunça, ele é também sujeira, né? Assim, que a gente chama de sujeira porque ao nosso olhar. Mas que é textura, é contato. Então, faz parte do processo. Faz parte do processo. E eu acho que a gente precisa se convocar a se permitir também, sabe, isso? Porque nós estamos tão aperreados, né, como dizem, correndo tanto, que a gente não se permite nessa relação, de poder se sujar também, de se melar todo, de estar junto. É importante, inclusive, que a gente pense esses espaços de relação, né? Então, eu ajudo a construir juntos. A tela, como você disse, é inevitável. A gente não está aqui para dizer que ela não faça parte. Mas nós precisamos oferecer o que também é condição de saúde, né? Como eu falei, os elementos da natureza. Aquela questão de que você, uma reflexão importante que até um outro convidado trouxe aqui pra gente, é que você não vai tirar a tela, você vai dar outras possibilidades, né? Exatamente. E às vezes a gente está brigando com o opositor errado, a gente talvez esteja pecando aí nesse sentido. Então, quando você proporciona isso, às vezes as coisas vão acontecendo, né, de forma natural. E eu entendo, sabe, Elba, que a gente está num mundo muito acelerado. Nós, adultos, estamos muito acelerados. E permitir que uma criança brinque com os elementos naturais, com os elementos da casa, do lar, é presentificação, sabe? É permitir estar aqui. Uma criança que não está aqui, ela está ansiosa. Porque nós, como adultos, estamos. Porque a gente está sempre lá na frente. Então, às vezes, dentro do brincar, eu estou preocupada no estímulo, se eu estou estimulando isso, se eu estou estimulando aquilo. E o próprio brincar, ele assume esse lugar. Se eu estou junto, aberto a ouvir, escutar o que essa criança tem a dizer brincando, eu alcanço muito mais se eu estiver dizendo o que ela tem que fazer. E aí, se eu desconecto ela desse estar aqui, eu também estou tirando dessa criança a possibilidade de ser. É isso que a gente precisa entender, que o brincar é presentificação e possibilidade de ser. Ela se reconhece. Se eu digo que ela tem que fazer, como é que eu sei se eu consigo fazer isso, se estão dizendo que eu tenho que fazer algo e eu só faço? Como é que eu percebo que eu alcanço o processo? Eu acho que quem me conhece, Elba, já ouviu falar sobre isso. Uma criança que está aprendendo a subir no sofá, se eu subo ela no sofá, ela desce. Porque não é sobre estar em cima, é sobre conseguir subir. Isso faz toda a diferença. Eu boto um pé, e aí eu vejo que não dá certo. Eu puxo as duas mãos e eu vejo que não dá certo. Eu junto perna com a mão, aí uma perna com a mão já subi um pouco mais. E aí tem horas que eu vou desistir também, porque a gente não tem paciência de esperar.
E aí a criança desiste. E ela dá uma volta. Depois ela volta, experimenta de novo. Com outras estratégias que ela foi elaborando. Imagino tanto que ela precisou construir para fazer isso. Giz, essa sua reflexão, ela traz aqui algo que eu acho super importante a gente abordar. Às vezes, a gente interrompe ali o ciclo da criança, até sem perceber, talvez, Sim. ou por falta de conhecimento, ou por falta de tempo, ou por inúmeros fatores Sim. aí do dia a dia. Mas tem uma coisa muito associada aí à criança, essa palavra birra, que falam tanto, e que às vezes ela é mal interpretada, né? Às vezes você provoca aquela reação na criança até sem saber que é você mesmo que está fazendo isso. Uhum. Tipo, a criança está ali no meio de uma brincadeira, concentrada, focada naquilo que ela está fazendo, e de repente você tem que levar o médico, ou tem que ir para a escola, ou é a hora do banho, ou é a hora de comer, e você tira a criança de uma forma... Eu vou usar a palavra violência, mas violência no sentido de que não é que você vai puxar ou que você vai maltratar, mas que você está interrompendo, você está tendo uma ação que não está condizente com aquele momento da criança. E aí, de repente, é um escândalo, e aí você olha para a criança, porque você não para de chorar, porque você está fazendo isso. Às vezes, se você entender que você provocou algo ou trouxe algo naquele momento que não era legal, você começa a entender de forma diferente, né? Você foi falando, eu fiquei pensando, imagina se a gente está conversando e alguém chega aqui e interrompe a nossa fala. Nós, como adultos, o que a gente sempre diz? Eu estou falando, você tem que esperar. Deixa eu primeiro terminar, depois você fala, né? Se eu estou falando que brincar é linguagem, eu estou interrompendo uma fala. Né? E se eu, como adulto, não aceito a interrupção da minha fala e exijo, né, respeito, eu exijo que eu consiga terminar, porque é uma forma, né, de eu estar aqui, eu estou conversando, você não pode interromper. Mas se eu estou falando que brincar é linguagem, eu também interrompo a fala da criança inúmeras vezes. Giza, mas a realidade é essa, a gente precisa encerrar. E vai ser encerrado, mas é possível fazer isso de forma respeitosa. Filho, filha, a gente tem que sair daqui a pouco, né? Então, assim, você está comunicando, você vê ali, inclusive vale ressaltar, se eu tenho meia hora, eu não vou disponibilizar recursos que exigem 1 hora de interação, né? Eu estou falando, né, de forma hipotética. Eu já vou oferecer, se aquele horário da manhã é o horário de ir para a escola, que corre tudo aqui, eu preciso entender quais são os elementos possíveis ali. É os bonecos que ele interage ali, mas que ele não constrói tanto como se for um Lego, porque ele vai construir e vai precisar de muito mais tempo. Mas eu também já estou antecipando e dizendo que, olha, a gente tem tanto tempo, daqui a pouco nós vamos precisar encerrar, porque você tem médico, porque você tem que ir para a escola, você tem várias coisas para fazer. E aí você já anuncia, e aí a criança já está preparada. Isso não quer dizer que ela vai aceitar de pronto, mas você não desrespeitou também esse lugar, né? Você falou da violência de uma forma cuidadosa, e eu estou falando de respeito da mesma forma. Né? Assim, eu não estou desrespeitando esse espaço, eu estou te comunicando, assim como eu gostaria de ser comunicada se a minha fala precisasse ser interrompida, porque a gente precisa sair, porque está acabando o tempo. Então, eu não quero ser comunicada. Por que não pensar nisso direcionado a uma criança que está ali, enquanto linguagem, se comunicando e construindo tanto? Né? Isso é fantástico. Eu queria trazer agora aqui algumas questões práticas, né? A gente precisa levar para as pessoas uma visão de possibilidades, porque são tantas informações que às vezes fica difícil você trazer, você entende a teoria, mas quando você vai para a prática fica difícil. Eu trago um exemplo que eu pratico com os meus filhos e você, por favor, analisa e dá outras dicas complementares. Por exemplo, a grande luta de não ter tela em refeição, ou quando você vai para um restaurante, ou um ambiente que limita um pouco ali as possibilidades da criança, mas que são necessários socialmente, ou que fazem parte do dia a dia das famílias. Eu construo uma maletinha com pequenas coisas e coisas variadas. Aí é onde a gente volta para aquele ponto, não precisa ser nada absurdo. O que é que eu coloco na maletinha? Papel branco, papel colorido, uma tesourinha, carimbo, adesivo, massinha de modelar, pecinhas de Lego soltas, não estruturadas, mas que permitam ali uma montagem livre da criança. O que mais? Tinta, aí a tinta suja, mas tem opções, tem uma que já vem com um pincelzinho que você só já usa ali, né? Canetinhas de cores variadas, quer dizer, são coisas que muitas vezes a gente tem em casa. São recursos simples, baratos, que você reúne ali num único espaço
E aí cada um tem a sua maletinha. Então, quando você chega e você entrega, você está entregando ali para a criança um mundo de possibilidades. Sim. E é interessante pensar, Elba, que se eu construir isso com a minha criança desde cedo, ela por si só vai chegar num ambiente, às vezes, já pensando nas possibilidades. Então, eu lembro muito de estar num restaurante e ver uma criança brincando com um guardanapo. A avó pegava, colava o guardanapo na testa, e aí a criança começava a rir, tentava colar na testa, tentava colar no braço, porque a gente construiu com ela a possibilidade de brincar com recursos simples. Isso, se eu começo por aí, eu já diminuo um trabalho significativo, porque qualquer elemento ele vai ser uma possibilidade. Mas, paralelo a isso, é possível levar esses recursos simples, né? Assim, não só para o restaurante, como para qualquer outro lugar que você vá. Esses elementos, eles ajudam a criança. Dentro do carro. Dentro do carro, livro, né? Com texturas, coisas com materiais diferentes que gerem essa curiosidade e essa possibilidade. Mas se eu construir com essa criança anteriormente a capacidade de interagir com esses elementos simples, não estruturados, eu vou permitir que em qualquer lugar eles tenham mais interesse, eles sejam mais potentes ainda. Dizem, mas não é a realidade. Meu filho não tem tanto interesse. Constrói com ele essa maleta. Que elementos você tem aqui, filho, que a gente pode levar? Né? Assim, o que você gosta? O que você acha que dá? Vai ter coisas que vão ser possíveis, vão ter coisas que não vão ser. Mas você pode fazer isso com ele. É até uma forma dele dizer que quer interagir. Porque você já tem ali os elementos, por exemplo, na maletinha, que você sabe que são uma possibilidade. Mas se você ainda permite que ele escolha alguma coisa da casa ali para levar, repito, dentro das possibilidades, ele já vai com o pensamento de que aquele elemento tá ali. Então ele já vai, opa, aquele elemento vai, eu posso brincar com ele. E aí nós temos que entender uma outra coisa. Se é uma criança que está num ambiente que às vezes não é preparado para ela, eu também vou precisar me disponibilizar em algum momento. Né? Eu vou precisar estar ativo também nesse processo, porque ela está ali brincando, ela está interagindo, mas esgota. E aí outras coisas chamam a atenção. O que é que eu faço? E aí você vai precisar interagir e fazer esse movimento que eu disse que eu vi, né? Uma avó pegar o guardanapo e colar na testa. E dizer, o que é que tem aqui? Eu não estou entendendo o que tem aqui. E essa interação vai fazendo com que outros elementos e outras possibilidades surjam. É até aquela questão que quando você está só entre adultos, em algum momento eu estou conversando aqui com 4 pessoas. Uhum. Em algum momento da conversa eu me direciono a uma e a gente vai tendo aquela troca. Chega um momento que acabou ali o assunto, de repente a outra pessoa falou algo que me conectou a ela e aí você vai mudando ali o discurso, às vezes fala em grupo, às vezes fala sozinho. Eu acho que o que falta é permitir um pouco que a criança participe desse ciclo. Sim. Nós não somos 4, nós somos 5. Exatamente. Tem uma criança aqui. Então, em algum momento, esse diálogo, isso faz parte até, ao meu ver, de ensinar a criança como ela se porta naquele ambiente. Sim. Por que ela não pode escolher o que ela vai comer? Sim. Por que ela mesma não pode conversar com o garçom? Olha, eu gostaria disso. Isso é possível? A gente, às vezes, elimina, faz tudo pela... Não, ela vai comer isso, ela é isso aqui. É como se ela nem estivesse ali. E às né? vezes Então, quando ela fala, o que a gente diz? Filha, conversa de adulto. Momento dos adultos, mas ela está ali. Nós, como adultos, precisamos entender também isso. Não é uma conversa só de adultos, porque tem uma criança presente. Então, ela é parte desse espaço. E eu acho que você disse uma coisa que eu acho que é muito interessante, Elba. A criança, ela precisa ser protagonista também dessas relações sociais. Porque se eu estou sempre no lugar de saber, de conhecimento, de autoridade, o que tamanho essa criança é? Como ela se reconhece nessa relação? Né? Então, assim, se ela está naquele meio e ninguém está vendo, a gente se enxerga pelo olhar do outro. Então, se ninguém está me vendo, quem eu sou? Né? Então, assim, isso mesmo. a gente se enxerga pelo outro. Né? E aí contato. A gente traz uma outra questão importante, que muita gente, você falou até sobre isso lá no comecinho, às vezes as pessoas olham para o brincar com um certo desdém. Ah, não, é só brincadeira. É só brincadeira. Ah, não, isso é brincadeira. Ou, não, isso, tipo, não tem tanta importância. Sim. Né? Só que, Giz, eu queria que você trouxesse aqui para as pessoas mudarem, virarem essa chave, que é justamente brincando que a criança desenvolve habilidades que nós mesmos vamos cobrar delas mais para frente. Total. Tipo, segurar um copo direitinho e conseguir equilibrar aquilo ali sem derramar. Conseguir escrever com perfeição, isso passa por uma série de possibilidades de brincar que vieram bem antes. Muito. E as pessoas não têm essa percepção. Tipo, o brincar, eu costumo dizer para os meus filhos, é o teu trabalho.
O brincar é o trabalho da criança. Né? Então, ela está construindo ali muita coisa e, às vezes, nós, na nossa ignorância, entre aspas, não conseguimos enxergar isso. E damos menos importância a algo que deve ser tão mais importante. Muito, sabe, Elba? E quando você fala sobre isso, o que me vem muito à cabeça é o que eu disse já algumas vezes. O brincar é linguagem, mas o brincar é a vida da criança, né? Como uma criança, é interessante a abordagem Pickler, ela fala exatamente sobre isso. Uma criança que, ao invés de construir o seu processo de sentar, ela foi sentada, né, por nós adultos, ela não tem uma postura física, né, estruturada. Uma criança que normalmente é sentada, ela vai ter a bumbozinho para frente, o tronco um pouco mais encurvado, porque ela não estruturou esse próprio processo corporal. Então, se eu estou entendendo que o brincar com o corpo é um dos primeiros elementos, conhecer o corpo, desenvolver as habilidades do corpo, que vai me ajudar a sentar, me ajudar a andar, me ajudar a correr, ele começou daí, desse primeiro brincar que foi com o corpo. Se eu estou querendo que uma criança escreva, ela vai precisar pegar naquele argolinha que eu falei no início e segurar com uma mão, levar na boca, mudar de uma mão para outra. Como é que ela joga bola só com uma mão? Ela precisa desse movimento de passar uma argola de uma mão para outra. Mas a gente não reconhece. E aí eu até não vou fugir, mas falando paralelo a isso, nós estamos pensando sempre num brincar direcionado. Se eu estou direcionando uma criança a tirar da mão, tiro e boto na outra porque ela precisa ter habilidade nas duas mãos, o passar de uma para outra se perdeu. Né? E eu estou trazendo esse exemplo simples, mas junto com isso, eu digo até no consultório, né? Assim, eu tenho brinquedos, eu tenho jogos lá, mas a possibilidade que eles têm de ser, não sou eu que digo, é a criança que diz. Então, eu tenho, por exemplo, mas eu preciso trabalhar a raiva da minha criança. Só que eu tenho uma criança que escolheu brincar de futebol de botão. Não tem como trabalhar a emoção no futebol de botão. Super tem. Porque aquela criança que estava brincando no futebol de botão, ela precisava tanto falar sobre a raiva, que na hora que ela perdeu o gol, todos os jogadores saíram do time e foram se esconder. E aí cadê os jogadores? Né? E ela pegou e disse, eles saíram, eles estão chateados. Aí eu, nossa, o que a gente faz então com essa raiva? Porque se a gente só guarda, o time vai perder. Porque eu vou começar a fazer gol, porque não tem ninguém para defender o gol. E aí, então ele precisa voltar. Eu disse, então ele precisa usar essa raiva de uma forma positiva, porque a raiva não é algo ruim. Qual a energia que essa raiva vai te trazer para conseguir tentar reverter esse quadro aqui e ganhar o jogo? Então eles precisam ouvir. E a gente falou sobre raiva, a gente cuidou da raiva, mas eu precisei escutar qual era o interesse, o que essa criança queria me dizer. Então, essa escuta ativa, né, esse trabalhar o olhar, é permitir exatamente que o brincar seja toda essa potência. Porque se eu induzo, eu já perdi um monte de conversa aqui. Não vou conseguir trabalhar raiva com futebol de botão. Nem eu achei que eu poderia. Até ele trazer e eu dizer, eu estava aqui, presente, eu escutei o que ele quis me dizer em algo que talvez eu não acreditasse que viesse ali, e a gente foi construindo a partir disso. Então, a minha escutativa, o meu olhar atento permite que eu construa um brincar num ambiente que seja no interesse da criança, que eu perceba que ela está ali com as habilidades que ela tem ali desejado e construído com aqueles elementos, que está na hora de trocar, mas a minha ação como adulto não é na interferência, mas no possibilitar esses elementos. Na condução, no olhar. Gisa, E eu não sei se eu fugi da sua pergunta. Não, mas de jeito nenhum. Tudo aqui está dentro, tudo está conectado, né? Eu queria até trazer, assim, nesse finalzinho, uma outra reflexão, que é uma pergunta que a gente ouve muito, ou uma declaração que a gente escuta muito em rodas de mães, ou de pais, ou de professores, principalmente de mães, que é aquela frase assim, não, eu já desisti porque meu filho não sabe brincar. Meu filho não sabe brincar, eu coloco isso aqui, ele não quer, ele só quer ir para a televisão, só quer ir para o tablet, ele não sabe, meu filho não sabe brincar. E aí isso me incomoda no nível máximo, porque de forma prática eu observo isso com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, e é uma coisa para mim muito nítida. Quando você possibilita, a criança brinca. Nem que seja aquela criança que tem um consumo de tela absurdo, que vive ali focado, ou que não tem essas possibilidades, quando você entrega algo bem simples,
a criança brinca. Então, isso é uma coisa que para mim é uma verdade absoluta. E é interessante pensar isso. Uma criança que não brinca, ela não está bem. Uma criança sem repertório de brincar, ela está sem repertório de contato com o mundo. Então, é muito grande uma criança que não brinca. É muito significativo o impacto que isso significa para a vida dela. E repito, assim, no consultório chegam crianças com um repertório baixo de brincar, mas essa construção é do adulto, do possibilitado adulto, que é o que você disse. Não é que a tela ela chama muito a atenção, ela tem muito mais canais visuais, não é nem de zero interação, mas de muito envolvimento, é muito intenso. Tirar a criança dali para colocar ela no brincar precisa às vezes de um esforço, principalmente se ela está muito nessa. E esse esforço é do adulto, é do permitir e mostrar, por exemplo, que esse papel ele não é só para desenhar, ele é para desenhar também, mas ele é para amassar, ele é para rasgar, ele é para cortar, porque pode ser que dentro desse não contato inicial, ela não consiga entender todas essas possibilidades. Ela só conhece uma. As outras quem vai apresentar sou eu, que foi o que eu disse, né? Assim, pode ser que a criança não tenha acesso a tudo. E o papel ativo do adulto é mostrar. Mas ele precisa estar disponível para isso. Né? Verdade. E aí eu também escuto, Giza, eu não sei brincar. Né? Assim, exatamente. Como eu faço? Eu não sei brincar. Eu acho que também é sobre permissão. Né? Talvez a gente goste mais de jogos, de raciocínio, de alguma coisa nesse sentido, do que esse não estruturado. Mas eu tenho uma possibilidade ali. Então eu vou construir dentro também do que é confortável, para eu também não dizer assim, você não gosta de textura, mas brinca com textura, pode ser muito para um adulto. Sim. Mas brinca com o que faz sentido para você e mostra para a criança a possibilidade dentro do que você consegue. E se experimenta também, sabe? Uma certa vez eu fui comprar um presente para uma criança de um perfil bem complexo, de não brincar. Sim. E aí eu pensava no presente, né? Aí eu dizia, vou dar isso aqui. Aí eu dizia, mas a mãe não gosta que suje, não posso dar isso. Uhum. Aí depois, não, vou dar esse aqui, esse é legal demais. Aí eu olhava e dizia, isso, mas essa criança vai precisar de alguém que ajude, não vai ter essa pessoa para ajudar. Aí eu, nossa, e agora? Sabe, tem, às vezes, as possibilidades são tão mínimas que a gente não consegue, Sim, né, chegar lá. Mas o não estruturado, ele ainda é o caminho. Eu sinto que o não estruturado é o caminho mais fácil, né? Assim, o papel que você falou, a canetinha que você trouxe, né? O lápis de cor, o giz de cera, esse caminho do não estruturado, quando uma criança não tem tanta repertório, às vezes, dá mais possibilidades, né? E se for uma criança imaginativa, criativa, ela vai encontrar um espaço de construção. Se for uma criança mais concreta, talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade. Mas ainda assim, o desenhar é o concreto, né? Assim, ela consegue pensar em algo mais concreto, seja no desenhar. Então, o não estruturado, ele é um caminho, eu sempre acho que ele é um caminho mais fácil, né? Assim, dentro das capacidades, das possibilidades, eu entendo que ele é facilita, né? Assim, então, sentar no chão e desenhar, às vezes não é tão incômodo do que pegar uma massinha e ter que sujar a mão e fazer isso. Então, o adulto ele precisa se permitir, mas ele pode também ir construindo isso dentro de um caminho que é confortável, mas exige tempo. Giza, para a gente facilitar a vida das pessoas que nos assistem, nos ouvem, já que a gente trouxe aqui uma conversa tão profunda, né? Porque mexe muito mais do que com a criança, mexe com a gente, com quem cuida, mexe com o nosso papel. Eu queria que você resumisse, por favor, desse assim uma dicasinha, uma listinha ali de 3 passos para que eu possa colocar o brincar como protagonista da vida do meu filho. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso de um ambiente que ele possa experimentar. E esse ambiente que ele possa experimentar não é tirar tudo, é permitir que nesse ambiente ele possa interagir com ele, né? Então, assim, um ambiente que está preparado para acolher essa criança, e aí diz, a sala não é possível, constrói um espaço. Quando a gente verbaliza para a criança que esse é o ateliê dela, é uma mesa com um potinho de lápis, com um potinho de caneta, mas se eu digo, olha, esse aqui vai ser o seu ateliê, esse é o seu espaço artístico,
isso já muda porque gera pertencimento. Então, um ambiente que sejam preparados, elementos simples, se uma criança for pequena, inclusive, separar um caixotinho com alguns elementos específicos, que não precisam também ser muitos. Aqui alguns materiais de madeira, aqui esses materiais artísticos, que seja papel, lápis, canetinha, cola colorida, né? Você falou da tinta, a cola colorida é ótima, porque ela é muito fácil de relacionar, né? De interagir. E outros elementos também não estruturados, como bolinhas, depende, obviamente, da idade, mas bloquinhos, argolas, coisas da cozinha. Eu preparei esse ambiente, eu disse que esse ambiente é dela, né? Construir esse espaço de pertencimento naquele formato, eu já estou dando, assim, um caminho muito grande para a criança olhar e dizer, esse é o meu lugar, eu posso fazer o que eu quiser dele. E aí, como adulto, além de colocar esses elementos simples, eu não posso me abster de estar ali. Então, ambiente também é esse adulto presente, né? Assim, diz, eu não tenho todo o tempo disponível, eu sei. Também não vou dizer, Elba, que eu digo muito para as famílias que me atravessam, né? No consultório, em qualquer lugar. 15 minutos não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é mais que isso, porque a gente escuta, né? Assim, você tira 15 minutos sendo de qualidade, tá ótimo. 15 minutos a gente não passa no celular, porque isso passa muito mais tempo. 15 minutos não é um tempo de qualidade, mas construir também esse momento de relação como uma possibilidade de contato, eu também estou construindo um espaço de brincar. Eu digo, esse tal dia, esse tal horário, esses 40 minutos que eu estou aqui reservando é o nosso momento. Eu sou completamente sua ou seu, né? Eu sou o instrumento também do seu espaço de brincar, em que eu permito que você explore, mas eu também estou aqui como elemento. A gente é também como adulto na relação. Então, eu estar presente. E aí, eu não posso todas as horas, mas eu estabeleço com essa criança que eu tenho um momento para ela. E qual é esse momento? Porque ao invés dela passar o dia todo me recorrendo, querendo que eu esteja com ela o tempo inteiro, que ela não vai deixar de fazer isso, mas ela tem a segurança de que aquele momento eu vou ter um espaço. Exatamente. Além desse espaço que é preparado e direcionado para ela, mas ela tem um quarto de brinquedo com tudo. Mas não é sobre um quarto de brinquedo, é a preparação desse quarto de brinquedo. É o que eu digo sobre o que é esse espaço que eu construí dentro do quarto de brinquedo. Né? Então, assim, é o ciclo que eu faço de objetos, eu não deixo tudo disponível, eu seleciono junto com a criança o que é que vai estar ali naquele momento, porque se eu coloco tudo, às vezes é muito para ela absorver. Aqui tem a boneca, aqui tem não sei o quê, vamos selecionar alguns, a gente está com esses, né, cestinhas que eu falei, aqui com elementos da cozinha, aqui com elementos de madeira, aqui com materiais não estruturados, e aqui tem mais alguns brinquedos de Lego, tá aqui, esse é o espaço. Escolhemos juntos qual é o ciclo da vez, né? Explorou. Eu, como observador ativo, que eu falei, percebi que o Lego já não está gerando tanto interesse, ou os blocos de madeira, eu recolho. Qual vai ser o próximo? Né? Assim, para as crianças mais velhas, de repente, hoje a gente vai brincar da sua brincadeira favorita. Do que você quer brincar? Né? Esse perguntar, a criança já fica... É o que eu quiser? Acho que você já ouviu isso. Assim, sim, é o que eu quiser? Mas pode ser isso? Mas pode ser aquilo? É o seu momento, escolhe o que a gente vai fazer e estar presente. Eu sei que isso exige uma disponibilidade de tempo, de físico, emocional. Não é fácil, porque por isso que eu falo que brincar é muita coisa. Porque se a gente para brincar, exige muito. Né? Imagina, criatividade, construção, habilidade motora. É muita coisa. Eu acho que a gente tem que trazer para a rotina uma concepção de que é o meu filho, eu tenho responsabilidade sobre o desenvolvimento e sobre colocá-lo no mundo, mas para além disso, eu tenho que construir ali um caminho. E isso faz parte das minhas obrigações. Eu tenho que encaixar isso de alguma forma no meu dia a dia, na dinâmica da minha família, porque isso é importante. Sim. E é muito importante. E aí tem uma coisa do Brincar Livre que eu também gosto de convocar a família para. Porque a gente até citou, mas passei rapidinho, é que às vezes a gente está tão preocupado nos elementos e nos brinquedos que estimulam, que para nós é tensionamento. Meu Deus, como é que eu vou estimular o meu filho nessa brincadeira? Você não está ali somente com essa função. Você também está na função de estar presente, brincando junto e sendo espontâneo. Porque aí às vezes o que é que eu faço? Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar, porque tá tudo bem. Não, eu também tô mostrando a brincar com ele que eu quero ganhar.
E que se ele perde, tá tudo bem, porque na próxima ele pode ganhar. E eu demonstro nessa relação como eu me sinto efetivamente. Ai, poxa, eu tava tão empolgada aqui para ganhar, e aí eu perdi, eu não acredito. Mas a próxima vez eu vou tentar. Então, brincar, ele não precisa ter o objetivo, né, assim, tão claro para o adulto, do estímulo, porque senão eu entro numa lógica de educador, que eu digo com um objetivo claro de desenvolvimento, assim, eu tô aqui para desenvolver. Não, você tá ali para brincar. O brincar tem essa possibilidade. Lógico, se eu trago alguns elementos, como um jogo que tem o perder e o ganhar, eu tô trabalhando frustração, eu tô trabalhando um ganhar e o perder ali nessa relação, eu tô trabalhando a concentração, a atenção, eu tô trabalhando tudo isso. Mas eu, como cuidador, né, pai e mãe que estão nessa relação, isso não precisa ser o ponto principal. O ponto principal tem que ser o contato. A relação, que junto com ela, é o que eu falei daquela brincadeira que não tinha um objetivo de trabalhar a emoção de forma clara. E de repente trabalha. E de repente trabalha. As coisas acontecem. E aí você está escutando seu filho em todas as formas. Porque ele está falando, do nada ele vai falar sobre a escola, ele vai falar que jogou esse mesmo jogo com um amigo e que o amigo disse isso ou disse aquilo e que ele ficou chateado também. E aí você está construindo um espaço de diálogo, de conexão. E aí você vai alcançar muito mais do que se você disser, bota o primeiro vermelho, agora bota o azul, tira o verde. Não, a sequência está errada. Você não está vendo que esse é o maior e esse é o menor? E aí eu estou perdendo a possibilidade dele falar porque eu estou atento a uma estrutura que não está me gerando conexão e nem possibilitando que a criança seja. Nossa, sabe? Fantástico. Giza, a gente passaria aqui falando 3 horas sobre brincar e sobre crianças, né? Porque realmente é fascinante. Sim. Eu queria que você encerrasse dizendo como as pessoas podem ter acesso a você, ao conteúdo que você divulga bastante conteúdo interessante, gratuito aí pelas suas redes sociais. Eu queria que você deixasse seu contato, como as pessoas podem, que querem mais, aprofundar mais um pouco, ou que de repente estão realmente precisando de uma posição profissional sobre algum sentido, enfim, como as pessoas te encontram. Pronto, eu acho que eu estou na lógica de alguns profissionais, inclusive vi algumas entrevistas que você fez. Eu não sou a pessoa mais assídua, né, da internet, mas eu tenho me colocado realmente a pensar uma coisa que eu acho sensacional, que de tudo isso que a gente está falando, que o brincar é de possibilidade, o que eu trago muito é sobre o contato e o vínculo e o afeto na relação com a criança. Então, anterior a tudo isso que eu estou falando, né, do brincar, dessa potência do que é o brincar, é uma construção de vínculo. Então, eu tenho falado muito sobre esse, que é o apego, mas que é desse contato inicial. Então, eu estou no Instagram, né, gisasantiago.psi, e falo muito sobre o brincar, né, falo muito sobre esse vínculo e trago muito a criança para esse lugar de potência, de uma necessidade de escuta, né, de nós como adultos entendermos que é muito maior, né, assim, quando a gente não cuida, é muito mais danoso quando a gente não olha para esse brincar, é muito mais danoso quando a gente não consegue escutar uma criança que está ao nosso lado ou que ela está comunicando e eu não estou conseguindo perceber o que isso quer dizer, porque não é só sobre linguagem, né? É sobre expressão, no Sim. brincar e fora dele. Então, nas redes sociais eu tenho tentado trazer o máximo possível, né? Então, se vocês quiserem saber alguma coisa mais, inclusive sobre o que a gente conversou, eu estou sempre conversando e muito aberta ao diálogo, só falar que eu estou disponível. Giza, foi uma delícia conversar com você. Acho que trouxe muita informação importante para todo mundo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e volte sempre quando quiser. Ai, obrigada. Eu que agradeço a confiança. É muito bom estar com você. A gente fica por aqui e até a próxima.